Unção do profeta. Jesus tinha todas as unções em conjunto para ocupar todos os cargos. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse a respeito do seu próprio ministério: eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Sabemos na base de Atos 13 que Paulo também ocupava o cargo de profeta. Sabemos que Paulo ocupava o cargo de profeta porque tinha visões e revelações. O profeta é quem tem visões e revelações, entre outras coisas. Tudo quanto Paulo sabia a respeito do Evangelho aprendeu daquela maneira. Alguns entre nós, assim como Paulo, ocupam mais de um cargo. Frequentemente fazemos revezamento, pulando de um desses cargos para outro. Dou graças a Deus porque tinha a unção para pregar e em seguida a unção para ensinar. Continuava a pregar e a ensinar, falava em línguas e profetizava. Mas nunca ocupei o cargo de profeta, antes de 1952. Sei exatamente quando entrei no ministério do profeta. Não tenho a unção do apóstolo nem do pastor. Nunca as tive. Mas reconheço essas unções em outras pessoas. A unção do profeta vem do mesmo Espírito Santo, mas a unção é diferente. É importante notar que há uma diferença entre, primeiro, ocupar o cargo de profeta e, segundo, o simples dom de profecia. Todo crente cheio do Espírito Santo pode profetizar e fazer algo a respeito da unção para profetizar, um após outro, para todos aprenderem a serem consolados. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31. O simples dom da profecia é falar aos homens, edificando, exortando e consolando. Um bom testemunho, inspirado pelo Espírito Santo, é o simples dom da profecia. Entendemos, portanto, que simplesmente profetizar não nos torna profetas. É o Espírito dentro de nós quem nos unge para profetizar. Mas há também uma unção, um dom de ministério para ocupar o cargo de profeta. Dou graças a Deus pela unção de profeta. Gosto muito dela. Muitas vezes, sentado na plataforma antes de assumir a direção do culto e ensinar, sinto repentinamente aquela unção para simplesmente profetizar. É a mesma unção, porque vem do mesmo Espírito, mas é multiplicada cerca de 100 vezes. Descobri que a unção pode ser mais forte ou mais fraca, conforme veremos na história de Elias e de Eliseu, dois profetas do Antigo Testamento. Se eu controlasse os acontecimentos, profetizaria em todos os cultos. Mas talvez não seja esse o desejo de Deus para todos os cultos. A primeira ocasião em que experimentei essa unção esmagadora para profetizar foi em janeiro de 1964, em Phoenix, estado do Arizona. Estava presente para ser um dos preletores na Convenção dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Depois da sessão de encerramento, o irmão e a irmã Daryl, On e Byron, filho do casal, com minha esposa e eu, fomos para um restaurante das proximidades para comermos alguma coisa. Antes de termos feito nosso pedido, o Espírito de Deus veio repentinamente sobre mim. Reconhecia que era o espírito da profecia. Um termo melhor é o espírito do profeta. Falei ao nosso grupo: vamos para algum lugar onde possamos orar? Fomos ao quarto do nosso hotel, sentamos-nos e oramos durante algum tempo. A unção foi um pouco interrompida quando nos levantamos e saímos do restaurante, mas voltou mediante a oração. Durante 2 horas fiquei sentado ali, profetizando. Nunca tinha profetizado durante tanto tempo em toda a minha vida. O irmão On anotou a profecia, porque estávamos sem gravador.
pegou a maior parte daquilo que foi falado. Nunca tive uma experiência exatamente assim. Tive 2 experiências semelhantes depois de então, mas não com a mesma medida de unção. Parecia que eu estava sentado ao meu próprio lado, na beira, escutando com os ouvidos físicos aquilo que a pessoa ao meu lado dizia. Parecia-me que eu não tinha absolutamente nada que ver com aquilo que ele dizia. Parecia que eu estava totalmente dominado pelo Espírito de Deus. Logo que comecei a render-me ao Espírito, foi a coisa mais fácil neste mundo. Durante 2 horas, o Senhor nos levou num passeio profético pelos anos de 1964, 1965, 1966, 67 e 1969. 5 anos. Ele nos informou o que aconteceria no Vietnã e o que aconteceria com o governador dos Estados Unidos. O Senhor também nos disse que um homem que estava na liderança do ministério seria levado dentre nós. Ainda tenho as anotações que o irmão On fez da profecia. A profecia diz: Satanás destruirá sua vida, sua alma será salva e a sua obra o seguirá. Antes de chegar a 1966, ele terá partido. E assim aconteceu. Não era o perfeito plano ou propósito de Deus para ele, mas mesmo assim aconteceu. Experimentei uma unção assoberbante, semelhante, no dia 30 de abril de 1980, enquanto ensinava na escola de oração e cura no campus de Rema, em Tulsa, estado de Oklahoma. Assim me acontece às vezes na pregação, mas frequentemente quando estou ensinando. Quero mostrar-lhe algo a respeito do ministério do profeta. Não opero ali o tempo todo, mas Elias e Eliseu também não. De repente, ao ensinar a palavra, tenho o cargo do ensino, de modo que posso operar naquele cargo o tempo todo. Passei para essa outra área. Tive, com os meus olhos totalmente abertos, aquilo que chamo de mini visão, bem na minha frente, como se tivesse acontecido literalmente. Vi uma senhora jovem em pé no corredor, entre os bancos da igreja. Vi-me apontar o dedo para ela e dizer: seja curada em nome de Jesus. E via cair para trás. Vi homens em pé nos 2 corredores e parei e fiz as ações correspondentes. Frequentemente, enceno fisicamente essas mini visões. Falei-lhes: fiquem no corredor, sejam curados em nome de Jesus. Foi a única vez que cheguei a fazer assim. Não sei se voltarei a fazê-lo um dia, ou não, mas vou se o Senhor mandar. Naquela ocasião, na realidade, ele nem me mandou, simplesmente vi tudo na minha mini visão. Os 2 homens caíram para trás, simplesmente encenei aquela mini visão, ou assim pensava. Quando tivermos fé para entrar na dimensão do Espírito e obedecer-lhe, ele nos aceitará como seus obreiros. Se ele nos mostrasse tudo antes de darmos um só passo, não estaríamos andando pela fé, mas só por aquilo que vemos. E isso não lhe agradaria. Sendo assim, nunca saberíamos de tudo. Mas se tivermos fé para avançar, quando o Espírito atua, ele operará em nós e ministraremos da profundeza do Espírito de uma maneira que nunca conseguimos antes. É a unção de Deus. Não somente virá e repousará sobre você, como também será manifesta através de você. Lembra-se daquela primeira parte da mini visão e a contava aos outros. Não quero dizer que estava inconsciente daquilo que aconteceu em seguida, mas podemos passar para a dimensão do Espírito a ponto de termos tanta consciência das coisas espirituais que nem sequer tomamos consciência das coisas naturais. Há, porém, a possibilidade de cairmos em êxtase. Mas não fiquei em êxtase naquela ocasião. Já caí em êxtase.
em várias ocasiões e tive visões. Quando a pessoa fica em êxtase, seus sentidos físicos ficam interrompidos e não sabe onde está no momento. Nossos cooperadores me perguntaram: Irmão Angel, por que você nunca conta o restante daquela história? Responderam: Sim, você deixa aquela mulher caída lá no corredor? Então não era esse o fim da história? Não, responderam, é parte da história, mas não terminou aí. Pedi que me contasse o que aconteceu, porque não tinha conhecimento nenhum do restante da história. Disseram: depois de você ter posto em prática aquela parte, chamou aquela mulher para a frente, e nunca ouvimos agir assim antes. Você desceu da plataforma de um só pulo e agarrou aquela mulher como um gato agarra um rato. Você colocou uma mão no estômago dela e outra nas costas, sacudiu-a, expulsou dela 3 demônios, o medo, a morte e a enfermidade, e ordenou que ela fosse curada. Ela caiu no chão pela segunda vez e ficou ali até às 18 horas. Quando ela voltou ao médico, este não conseguiu achar o mínimo sinal de câncer. Desaparecera inteiramente. Fora completamente curada do câncer. O testemunho dela desapareceu em nossa revista, A Palavra da Fé, a edição de dezembro de 1981. A mulher posteriormente mudou para Tulsa, juntamente com o marido, e cursaram o Centro de Treinamento Bíblico Rema, preparando-se para o ministério. Depois de meus cooperadores me terem contado o que aconteceu, fiquei com uma lembrança muito tênue do caso. Para mim, era como um sonho. Parecia que o Espírito de Deus me dominara totalmente. É necessário estarmos dispostos a ser usados e precisamos render-nos a Ele. Em outras ocasiões, estava pregando quando a unção para ocupar o cargo de profeta veio repentinamente sobre mim. Já estava sobre mim para pregar. Não sou eu quem controla essa unção, é Deus quem a controla. Certa vez, enquanto pregava, estava em pé numa esquina da rua, a muitos quilômetros de distância. Conseguia ouvir o som da minha voz continuando a pregação, mas não sei até hoje nenhuma palavra que falei, pois estava em pé naquela esquina de rua. Vi uma mini visão de uma mulher que pertencia à minha congregação, descendo a rua. Vi um homem encostar seu carro perto da calçada e tocar a buzina. A mulher entrou no carro e foram para os campos. Eu estava no assento traseiro, adulterado. De repente, tinham consciência de estar atrás do púlpito de novo. Vi aquela mulher sentada na minha frente na congregação. Ora, Deus não me revelou aquele incidente para revelá-lo diante de todos. Na realidade, não comentei absolutamente nada com ninguém. Deus me dera a visão a fim de restaurar a mulher, de trazê-la de volta à comunhão com Ele. Em outra ocasião, quando pregava em Alabama, em estado sulino, a unção veio repentinamente sobre mim e tive uma mini visão de 2 mulheres brigando, a cerca de um quarteirão de distância. Rua abaixo, vi uma igreja. O nome dela estava escrito na parte mais alta. As 2 mulheres arrancavam as roupas uma da outra. Uma delas finalmente se livrou e fugiu. A outra desceu para uma casinha branca com vigamento de madeira que estava ao lado da igreja. Fiquei em pé no quintal, onde ela estava, e consegui ver os contornos de um homem que estava à porta da casa. Travou a porta de tela quando viu a mulher. Ela xingou porque ele não concordava com ela. Tinha razão ao espancar aquela outra mulher. Ameaçou forçar caminho pela tela a fim de espancar o homem também. Ela estava para trancar a porta quando finalmente foi embora. E então lá estava eu de volta ao culto e ela estava em pé na fila de oração, querendo ser batizada no Espírito Santo. Falei: você não vai ser batizado no Espírito Santo até que você endireite as coisas. Conversei com ela a respeito daquilo que tinha visto. O pastor daquela igreja do Evangelho Pleno não compreendia aquele
tipo de atuação do Espírito. Veja bem, muitas igrejas acreditam nos dons do Espírito na teoria, mas não na prática. Quando contei ao pastor aquilo que tinha visto no Espírito, confessou que era ele o homem que estava na entrada da porta. A briga que vi foi algo que realmente acontecera. Agora, vou compartilhar com você outra maneira de o Espírito Santo atuar comigo às vezes, mas não frequentemente. Vejo a mim mesmo descendo até os corredores entre os bancos da igreja, impondo as mãos em algumas pessoas. À medida que ponho isso em prática e passo entre as pessoas, parece que uma irmã me atrai a elas. Graças a Deus pela unção. Li onde o Smith Ingram escreveu: preferiria ter o Espírito Santo sobre mim durante 10 minutos do que possuir um mundo dentro de mim. Cerca. Referia-se à unção para ministrar. Conforme a vontade do Espírito, quero que você note alguma da unção do profeta. Às vezes, as pessoas pensam que quem está em determinado cargo, tal como o do profeta, exerce o cargo durante o tempo todo. Essas pessoas se enganam, porque deixam de ler aquilo que a Bíblia diz e procuram atuar quando a unção não está presente. Ficam na carne, profetizam e fazem injustiça à obra de Deus, ou, segundo parece, acham que ocupar o cargo do profeta vai distribuindo revelações o tempo todo. Conheço certo homem, que Deus o abençoe, que tem a unção de Deus sobre ele, porque coisas sobrenaturais acontecem através do seu ministério. Não há dúvida a respeito disso, mas quando acham que é vocacionado para o cargo de profeta, imagina que precisa estar profetizando o tempo todo. Lembro-me da primeira vez que o fiquei conhecendo, dentro de 30 minutos. Ele deve ter dado 12 mensagens da parte do Senhor, e nenhuma delas era certa. Não valiam um tostão. Às vezes, ocupo o cargo de profeta, e algumas pessoas acham que exerço o tempo todo. Até mesmo chegam a mentir na tentativa de entrar em contato comigo. Estávamos dirigindo conferências fora da cidade, onde morávamos, em determinada ocasião, e fomos despertados às 4 da manhã. Disseram-nos que havia um telefonema interurbano de emergência para nós. Pensávamos que algum parente morrera ou algo assim. Ao invés disso, havia alguma mulher na linha local. Às vezes, é um homem. Ele disse: irmão Angel, odeio agir assim, mas era a única maneira de entrar em contato com você. Trata-se de mentira descarada. Sabe, ela continuou. Fiquei orando e pensei que se pudesse entrar em contato com você, talvez você tivesse uma palavra para mim. Senti vontade de dizer: tenho mesmo, mas não me atrevi a falar-lhe aquilo que queria. As pessoas pensam que podemos ligar e desligar o dom da profecia à vontade, mas tudo é segundo o Espírito. É o Espírito que determina. Sim, a unção está presente em potencial, mas não está constantemente em manifestação. À medida que nos preparamos, estudamos e nos entregamos ao Espírito de Deus, a unção estará presente para funcionarmos naquele cargo, mas não exercemos esse cargo ininterruptamente. Faça uma pausa para pensar nisso. Se você tivesse o cargo de mestre de ensino e você funcionasse naquele cargo o tempo todo, você estaria ensinando durante 24 horas por dia e nunca cessaria até morrer. Ninguém poderia realmente aguentar exercer o cargo de profeta durante 24 horas por dia, mesmo tendo a vocação. É a unção em potencial. O corpo humano não pode conter semelhante grau de poder espiritual por um longo período de tempo, conforme veremos no capítulo 14. Jesus
se chamou profeta no capítulo 4 do Evangelho, segundo Lucas, e ele empregou uma ilustração que seus ouvintes judaicos conheciam bem através da antiga aliança, a história do profeta Eliseu, que foi enviado até a casa da viúva de Sarepta, num período de fome. Ali, a operação de milagre foi manifestada através de Eliseu. A botija de azeite continuou tendo azeite, e a panela de farinha continuou tendo farinha. 1 Reis, capítulo 17, versículo 16. Mas Elias não podia entrar na casa de qualquer outra pessoa em Israel e fazer o mesmo, a não ser que o Senhor assim lhe ordenasse. Em seguida, Jesus relembrou que havia muitos leprosos em Israel, nos tempos de Eliseu, em Lucas capítulo 4, versículo 27. Mas nenhum deles foi curado, embora Eliseu tivesse a reputação de ter um ministério de cura. Sabemos disso pelas palavras da menina israelita, serva da família de Naamã, quando ficou sabendo que a família estava com lepra. Oxalá, meu Senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. Nenhum leproso em Israel foi curado, mas somente Naamã, da Síria, embora Eliseu ocupasse o cargo de profeta. Lembre-se disto, nós não controlamos a unção, devemos apenas fluir com o Espírito. Devemos aprender a ministrar sobre a unção. Amo aquela unção. Elias foi ungido pelo Espírito Santo para ocupar o cargo de profeta, mas Eliseu recebeu em dobro a medida daquela unção, uma dupla porção, para ocupar aquele cargo. Percebemos assim que uma pessoa pode ter mais unção do que outras no mesmo cargo.